E agora? Eu preciso de uma técnica secreta. Existe uma técnica secreta, só que é uma técnica nada secreta, porque na verdade você já conhece. O processo mais fácil da gente fazer esse nosso estudo da própria lei seca, eu vi como é que eu organizo, como eu organizo minhas anotações, o que é o processo de leitura, o que é o restante. Meu primeiro contato efetivo com a lei seca foi no meu segundo ou terceiro concurso que eu fiz. Eu acho que foi meu terceiro concurso, onde efetivamente eu tive que estudar o Código de Trânsito Brasileiro. Eu fiz a prova para a Polícia Rodoviária Federal, boa parte das matérias estavam juntos das matérias que eu tinha acabado de fazer o vestibular, eu tinha feito esse. Eu fiz meu primeiro estudo bem rapidinho de Direito Constitucional e Administrativo, não fui muito bem nele, mas aí no final, quase metade da prova fazia parte da legislação de trânsito, eu li o Código de Trânsito Brasileiro. Eu li o Código de Trânsito mais ou menos uma vez. Né? E consegui. Minha nota foi boa, eu fiquei entre os 600. Como eram 500 mil de pessoas, cara, foi legal, foi um destaque. Entretanto, não foi uau, meu Deus. Cara, eu acho que foi, né? Estaria dentro das vagas para lá. Mas como que eu fiz essa leitura? Como que um tio meu estava há anos estudando no cursinho especificamente para isso, e vem o filho da mãe, e com um estudo mais ou menos rápido, ele conseguiu ter isso daqui. O que eu sabia sobre a leitura e sobre o estudo que ele não sabia? Qual é essa técnica secreta que fez com que o meu estudo da lei seca para o Código de Trânsito teria sido simples? E quando eu fiz outros estudos similares, ele também não me complicou. E deixa eu achar especificamente, vou estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Primeiro eu quero encontrar qual é a estrutura dela. O primeiro título é a educação, o segundo título são quais são os princípios da educação nacional, o terceiro é o direito à educação e o dever de educar. Título 1, 2, são 21 títulos. A organização da educação nacional, as modalidades de educação em inciso, e eu tenho a composição dos níveis, a educação básica, e por aí vai. Os profissionais da educação, então primeiro eu vou capturar a estrutura dele, os recursos financeiros, as disposições gerais, e acabou. Então, tudo isso daqui está dentro das disposições transitórias. Isso aqui é aquele bobo que tem. Mas, basicamente, tudo isso aqui está dentro de 8 agrupamentos. Eu primeiro identifico qual é a estrutura dele. E, a partir da estrutura, eu tenho. E agora, vamos ver qual é essa técnica. E a técnica é muito mais simples. É simplesmente, a cada leitura de cada um desses, eu criar uma representação mental. Como funciona a representação mental? Eu li, grifei, processei, e durante o meu ato de processamento, eu vou tentar criar ou visualizar aquele assunto ocorrendo na prática. Eu vou visualizar uma situação onde aquilo ocorre. E basicamente foi, no tempo da leitura, eu ia criando essa tal dessa representação. Deixa eu ir direto lá nos crimes, que é o pessoal mais briga. E lembrando mais uma vez, eu não sabia de tudo? Não, eu não sabia de tudo. Basicamente, eu fui lendo as coisas, fui tentando criar uma representação. Eu li isso aqui tudo uma vez só. E eu quero achar os crimes aqui. Se alguém estudou para a PRF recentemente e sabe mais ou menos aonde que ele está, essa aqui é a primeira vez que eu abro isso desde 2003 ou 2004. Desde 2004. Então, possivelmente, ele está mais lá para o final. A educação para o trânsito. Eu quero só fazer uma demonstração disso aqui. Os tipos de veículo. É obrigatório, inspeção, habilitação. Alguém lembra? Alguém lembra? As infrações de trânsito. Simbora. Pronto. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito desses códigos. Se eu não cumprir o que está no código, eu estou infringindo o trânsito. E eu vou ter uma penalidade com as medidas administrativas. É infração de trânsito. Se eu estiver dirigindo o veículo sem eu estar com a minha habilitação, é uma infração grave. Eu vou ter uma multa. A penalidade é multa 3 vezes, e a medida é retenção do veículo. Eu fui parado numa blitz, eu não estou com a minha identidade, eles vão pegar o meu carro vai ficar retido e eu vou receber uma multa em 3 vezes. Isso daqui é uma coisa grave. E para mim, eu associei, por exemplo, grave é uma caveira.
Então, eu faço isso, eu visualizei uma caveira chegando aqui. Dirigir com carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização do condutor cassada ou com suspensão do direito a dirigir. Eu fui parado, eu tenho a minha carteira, mas a minha carteira foi bloqueada. Isso aqui é uma coisa gravíssima. As duas são gravíssimas, então gravíssimas é a minha coisa. Eu vou receber a multa e a medida é o recolhimento do veículo. A mesma coisa. Minha carteira está fodida, é uma coisa gravíssima. Com carteira de habilitação, permissão de dirigir de categoria diferente. Eu estou dirigindo um super caminhão, levando todo mundo do Evolution para o Summit, mas eu só tenho categoria A. Isso é gravíssimo. Pá, imagina uma caveira e tudo. Retenção do veículo e apreensão. Com carteira de nacional habilitada vencida há mais de 30 dias. Eu tenho a minha carteira, a carteira está vencida. Eu imaginei ela aqui toda vermelha e tudo. Mais de 30 dias, multa, recolhimento da carteira e retenção do veículo. Eu imaginei isso daqui. Então, dentro desse meu processo, eu sei que todos eles foram próximos, mas eu fui imaginando. Agora, sem usar as lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar ou prótese de adaptação do veículo imposta por ocasião. Então, eu me imagino, eu não tenho um braço, meu olho, eu sou quase cego e eu sou surdo ao mesmo tempo. Eu preciso de super óculos disso e eu preciso de um braço para conseguir dirigir. Se eu estiver dirigindo sem isso daqui, eu me ferro. Isso é uma coisa. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no anterior. Quem é uma pessoa do Evolution que está me ligando nesse momento, né? É entregar a direção do veículo. Eu estou passado, eu peço, meu amor, você não tem carteira, dirija esse negócio daí. Ou então, meu filho, eu estou ruim, você não tem carteira, coloca isso daí. É uma mesma coisa e tudo. Então, cada um desses incisos, eu fui só lendo. Eu não anotei, eu grifei todos eles, mas eu fui imaginando essa cena. Dirigir sem... Existe! Existe, eu já tomei multa por essa coisa. Eu dirigi sem atenção ou com os cuidados indispensáveis. Então eu estou dirigindo com o braço para fora, pensando na vida, sem olhar para lá, cantarolando e talvez olhando no celular ao mesmo tempo. É uma infração leve, eu mereço receber uma multa. Toma, BR. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Agora eu estou me imaginando. Eu boto um capacete, eu vou ameaçando o pessoal. Toma caveira em cima de mim. O outro é uma leve, eu imagino, por exemplo, uma pena em cima de mim. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detrito. É uma infração média, penalidade multa. Num dia de chuva, tem a galera no ponto de ônibus, eu imagino, eu passei o carro, joguei água, tá todo mundo molhado. É uma infração média, então vou imaginar uma coisa aqui na média. Vou botar para mim uma régua. Então, eu vou receber um tapa uma régua para cá e eu vou receber uma multa. Eu não posso fazer isso daqui, eu não posso passar por uma pedra de cascalho. A representação mental, eu vou constantemente, simplesmente imaginando isso. Eu não preciso estar na ponta da língua agora, mas no momento que eu ver isso dentro de uma prova no futuro, isso tudo vai recobrar rápido. Eu imaginei, por exemplo, fazendo cavalo de pau num parado de ônibus, jogando água em cima de todo mundo. E eu tomei uma reguada de porrada. Eu me imaginei me dirigindo, brincando, a natureza, tudo é lindo, conversando sem atenção. É uma infração leve isso aqui. Eu me imaginei dirigindo um caminhão que eu não tenha autorização para isso, ou com a minha carteira vencida, ou com a minha carteira suspensa. Eu não posso dirigir, que nem o Piquet dirigiu com a carteira suspensida, e tudo. Ou com o último, sem a minha carteira de habilitação naquele momento ou naquele instante e tudo mais. Aquilo é gravíssimo. Eu imaginei uma caveira chegando em cima de mim. E por aí vai. Eu não fiz uma anotação de cada um desses. Meu alvo não era passar na Polícia Rodoviária Federal necessariamente, ou Detran, ou seguir essa carreira. Se for o teu alvo principal, lógico que vale a pena. Meu alvo era fazer essa prova e chegar até o final. Então eu li isso daqui uma vez e eu fui só fazendo isso. Eu fui rabiscar, porque o grifo, ele ajuda, lógico, no nosso processamento, né? Mas eu não fiz uma anotação, não fiz um mapa mental sobre isso. É aquele momento que eu falei sobre a relevância da lei. Para a história da minha vida, isso não vai ser necessariamente muito útil. E como que eu fui fazendo? Cara, cada marmota dessa daqui eu fui lendo, né? Nunca vi ninguém ser punido por isso. Cara, eu tenho isso. A minha esposa até hoje me zoa por isso. Como que o cara comprova que eu estava dirigindo sem atenção? O que eu estava fazendo por dirigir sem atenção?
né? Então, aí a gente vem para os de velocidade, né? Transitar em velocidade superior à máxima permitida na via por instrumento de equipamento hábil em rodovia por demais, quando a velocidade for superior a 20%. Então, o que eu imagino? Eu estou imaginando agora a rua que vem para minha casa, a velocidade aqui é 60, eu estou a 72, é uma infração leve. Eu vou ter uma pessoa brincando com uma pena, porque a pena é leve, enfiando no meu nariz. Tá? É chato, é incômodo, mas é uma pena. A pena é leve se eu tiver com até 72 na rua da minha casa. Agora, se eu tiver velocidade entre 20% e 50%, é uma infração grave. Eu vou imaginar agora, eu estou no eixão. Eu estou atrasado para levar minha esposa no aeroporto, a velocidade lá é 80, eu tô dirigindo a 120. Eu tenho que chegar. Cara, isso aqui é grave. Eu vou jogar alguma coisa. Vou imaginar, por exemplo, que grave para mim é um cocô. Se eu estou fazendo isso daqui e tudo, eu vou imaginar jogar um cocô, por exemplo. Uma infração grave. Agora, se eu tiver acima de 50%, aí é gravíssimo. Eu estou me imaginando no eixão a 110, 120, 150, só para ver até onde o motor aguenta. Aí é uma gravíssima. Aí é morte. Morte para mim, morte para os outros e tudo mais. Legal? Ao iniciar isso daqui, estudar dessa maneira, ele fica divertido. E o nosso estudo é para ser divertido. Eu não sei quem foi a pessoa que imaginou isso daqui. Esse daqui foi uma que eu aprendi já de primeira. Deixa eu achar. O da casa, de novo. Você já me ouviu esse exemplo. A casa do VR é asilo inviolável. Ninguém pode entrar na casa do VR sem eu deixar. Salvo se eu estiver matando alguém. Eu me imagino a Tatiana. Tatiana, não te aguenta. Vitor, não sei o quê. Se a gente estivesse matando, ou por desastre, eu imagino a casa caindo em cima de mim, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O japonês da federal veio em cima de mim. É inviolável o sigilo à correspondência e das comunicações telegráficas de dados e comunicações telefônicas. Isso quer dizer, minhas mensagens de amor para a senhora Furafila são só nossas. Nossas mensagens picantes que a gente troca um com o outro. Não, ela está proibida de fazer isso daqui, mas são só nossas. Ninguém pode fazer isso aqui, salvo para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Salvo se eu tiver traficando gente. Eu estou agenciando concurseiro para prostituir vocês tudo. Os concurseiros todos são pobres. Eu preciso fazer eles ganharem dinheiro. Eu estou, então, agenciando todo mundo para fazer isso daqui e ganhando dinheiro. Então, se eu estiver cometendo um crime, então o pessoal pode olhar a troca de cartas ou mensagens ou com conversas telefônicas minha com a senhora Furafila. Então, ele pode isso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu estou me imaginando pegando um bisturi, abrindo uma pessoa e a polícia vindo e me impedindo de fazer isso, porque eu não tenho a possibilidade de fazer isso, eu não posso fazer isso. É assegurado a todos o direito à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário para o exercício profissional. Então, eu tô estudando para um concurso, esse concurso sai um edital, mas ele não fala qual é a data da prova, ou qual é a coisa disso aqui. Eu tenho direito a ter as informações. É isso? Eu tenho direito a acessar essas informações. Não precisa dizer quem é ou quem vai ter, mas eu preciso disso aqui. Então, conforme eu crio uma representação mental de cada um desses elementos, é muito mais fácil ou até simples do que o processo inteiro. E como que você faz? Cara, se joga lá no meio. Se joga lá no meio e faz uma licitação, faz um pregão, imagine se instaurando um edital de licitação. Imagina você como agente público executando um ato administrativo. Se imagina exercendo o poder disciplinar. Agora se imagina fazendo o poder, você está punindo a sua equipe. Agora se imagina colocando o poder hierárquico em cima dos outros, né? Exato. Imagina dentro do processo legislativo, imagina que você nesse instante é um deputado ou um senador do seu partido favorito e você imagina uma causa que é de acordo com o seu partido. Imagina o processo todo licitatório, mas imagina você como personagem fazendo essa lei ser aprovada até o final e você
você imagina o presidente da Câmara, o presidente do Senado, aquele debate, você pega no palanque e você faz a fundamentação oral para todo mundo, e aí tem a votação e você pega, maioria simples, a gente perdeu, calma, é lei ordinária, a gente ganhou! E ao imaginar esse processo todo, fica muito mais fácil e é muito mais rápido. Você viu que eu fui fazendo isso aqui praticamente no tempo da leitura. E isso fica muito mais dinâmico. Cada uma dessas imagens que eu criei na cabeça agora, isso vai me acompanhar. E mesmo que eu não tenha anotado, na hora da prova, quando for mencionado alguma coisa sobre isso daqui, eu vou me imaginar operando uma pessoa sem ter qualificação, eu vou me imaginar jogando água em cima do pessoal no ponto de ônibus, brigado com a senhora, fura fila, essa coisa toda, né? E isso fica muito mais fácil. Essa é uma vantagem injusta. Essa é a técnica nada secreta que você não está utilizando, mas que você pode começar a utilizar a partir de agora. Para fins da lei seca, você só precisa saber um pouquinho mais do que a tua concorrência. E a tua concorrência não tem ferramenta. A ferramenta deles é unicamente ouvir um professor falando sobre isso, ler um texto descrevendo esse processo, ou, na hora do vamos ver, fazer uma pancada de questão. Você pode fazer as questões, você pode complementar isso da maneira que você quiser. Mas o ponto mais chave é, a questão ela vai simplesmente testar se está ou se não está na sua cabeça. Dessa maneira, a gente está garantindo que isso aqui esteja na sua cabeça. Fera isso daqui?